Boa noite, minhas estrelas! Esse é o segundo dia das nossas 5 lives da Semana da Bariátrica Leve, onde estaremos trazendo vários profissionais de saúde de diversas especialidades, sempre às 20 horas, para falar sobre diversos temas, todos relacionados à cirurgia bariátrica. Hoje teremos a participação do Dr. Lucas Patriota, nutricionista clínico hospitalar, para falar sobre a questão nutricional na cirurgia bariátrica. Sejam bem-vindos, gente. Vamos entrando aí, Ingrid, doutora Geórgia, Claudinha. Vamos entrando. Aguardando aqui doutor Lucas para a gente começar a nossa live. Hoje vai ser sensacional, tá? A gente vai abordar vários temas relacionados à parte de nutrição, que é um tema muito importante aqui relacionado à cirurgia bariátrica. Oi, Lucas, boa noite. Vou te convidar aqui, tá? Para a gente começar nosso bate-papo. E aqui a solicitação para Lucas, doutor Lucas. Olá, Flávio, tudo bom? Boa noite. Boa noite, doutor Lucas. Tudo bem? Como é que você está? Tô ótimo, bastante ansioso para esse nosso encontro. Tô super afim. Maravilha, Lucas. Lucas, primeiramente eu gostaria de te agradecer, né, por ter aceitado esse nosso convite, né? Pois eu tenho certeza que essa live da gente vai ser muito importante para as pessoas que vão nos assistir, tá? E, gente, quem for entrando aí, gentileza, enviar antes de eu apresentar o Lucas, eu queria que vocês enviassem um aviãozinho, né, para convidar algumas pessoas que vocês acham importante participar dessa live, tá? Eu, inclusive, vou mandar aqui para algumas pessoas, tá? Lembrando dessa nossa live. Deixa eu procurar aqui pessoas importantes. Vamos lá. Vamos lá, doutor Lucas. Eu gostaria que você se apresentasse, né, para as pessoas que ainda não te conhecem, para conhecer um pouquinho sobre você. Olá, tá bom, Flávio, vamos lá. Pessoal, eu sou Lucas Patriota, eu sou nutricionista clínico hospitalar. Atualmente eu desenvolvo um projeto chamado Bariátricos com Nutri, onde eu dou palestras e cursos que preparam tanto o paciente no processo pré-cirurgia quanto no pós-cirurgia imediata, também aqueles pacientes que infelizmente tiveram um reganho de peso aí depois de anos de operado. É um projeto bem interessante, viu, Flávio? Eu também queria agradecer pelo convite. Estou muito feliz e satisfeito por esse encontro, para a gente falar e esbanjar esse conhecimento para todo mundo. É muito importante. Sejam todos bem-vindos e muito obrigado. Nós que agradecemos, Lucas, você está participando aqui com a gente, com todo o seu conhecimento, né? Inclusive, Lucas, antes da gente começar nas perguntas, né, para a gente poder entrar, eu gostaria que você compartilhasse para as pessoas que nos assistem a sua experiência de vida referente à sua cirurgia bariátrica, né? Isso é muito importante. Quem está nos Flávio, acompanhando saber que você foi uma pessoa que já fez cirurgia, né, no passado, e você tem toda essa vivência, né, desse período da cirurgia, todo o processo. E aí é interessante você contar essa sua jornada. tem certeza? Absoluta. Fica à vontade, Lucas. Então tá, Flávio. Vamos lá. Olha, eu fiz a cirurgia em 2012, ou seja, quase aí 10 anos. Aqui em Recife, inclusive, com o Dr. Juvenberg Campos. E a cirurgia foi um grande sucesso, né? Na época eu pesava 136 quilos. A cirurgia foi maravilhosa, só que o processo pré-cirurgia não foi tão maravilhoso assim, mas não por culpa da equipe médica, né? Por culpa minha, por ser tão afoito, querer fazer a cirurgia. Eu era muito jovem, não era da área de saúde, trabalhava na área de meio ambiente. E acabei fazendo a cirurgia assim, sem dar muita importância para os detalhes dessa cirurgia. E o resultado foi um reganho de peso total, depois de 4 anos ou 5 aproximadamente de cirurgia. E aí, nessa época, eu já era nutricionista e eu pensei assim, não, eu vou ter que me virar com a ciência da nutrição, não vou me submeter a nenhum outro procedimento. E aí fiz um processo planejado de emagrecimento saudável, com perda de peso sustentável,
ou seja, é paulatino o processo. E aí, depois de 1 ano e meio, depois de muita batalha, corri lá, fui atrás desse balde que eu chutei tão longe e trouxe de volta a minha saúde, né? Que é o mais importante. A cirurgia não é estética, ela está aqui em prol da saúde. Mas é bem complicado, viu? É verdade. Lucas, eu te enviei algumas perguntas, né? Durante o dia, tiveram algumas pessoas que me fizeram algumas perguntas durante a caixinha de perguntas que eu coloquei no meu story. E se você puder ler essas perguntas e responder, seria interessante para essa nossa live. Já está aqui? Tá. Foi pro WhatsApp? Peraí, Sim. só um minutinho. Vamos lá. Dúvidas. Questão 1. Qual a importância da equipe multidisciplinar para o paciente que pretende fazer a cirurgia bariátrica? Bom, gente, a importância é de total alicerce. Essa equipe é a equipe que vai te acompanhar desde o pré-cirúrgico, te orientando de que forma essa cirurgia vai acontecer. O teu médico ele vai realizar a cirurgia e essa equipe vai dar continuidade ao processo, né? Então, não é só fazer a cirurgia, tchau, e tá tudo bem, porque você pode cair no erro que eu cometi, né? Que foi o erro da ignorância, na verdade, né? Eu pensava que nunca mais poderia voltar a ganhar peso, tá? Então, ela tem papel de alicerce. Imagine uma casa sem alicerce. Ela não se estrutura, ela não consegue ficar em pé, pelo menos não por durante muito tempo. E assim, né, Lucas, é importante você ter um acompanhamento nutricional, ter um acompanhamento de uma psicóloga, né, para te acompanhar, ter um acompanhamento médico também, que você constantemente você volta para aquele teu médico para ele te avaliar, para saber como é que está a tua situação, né, verificar tuas taxas. Então, assim, esse acompanhamento multidisciplinar é importantíssimo, gente. Isso eu falo com o pessoal do nosso grupo, a gente comenta em relação a isso, como é importante você ter esse acompanhamento multidisciplinar, tá? Em todos os aspectos, no antes, no durante e no pós-cirúrgico, tá? É imprescindível, gente, Verdade, é imprescindível. verdade. Doutor Lucas, vamos lá. E aí, Flávio, continuo? Continua, vamos lá, a segunda pergunta aí. O que os pacientes pós-bariátrica podem comer na fase líquida, pastosa e branda? É uma pergunta bem recorrente, principalmente de quem pretende fazer cirurgia, né? E quer se informar um pouco melhor. Então, gente, fase líquida, ela é imediata. Logo após a cirurgia, o médico vai fazer a liberação do teu plano alimentar e é basicamente o que ela diz. É completamente líquida. Eu até fiz aqui para representar para vocês, que está uma delícia, inclusive. É um refresco de manga, né? Ou seja, não tem resíduo. Ele foi coado como é que se chama, gente? Coador? Num pano de prato. Não, no pano de prato mesmo. Mais para simples tirar ainda, todo né, esse... Lucas? Isso, justamente. Eu quero depois um copo desse, viu, Lucas? Deixa um copo para mim aí. Pois é, tá cheia a jarra, viu? E aí, o que acontece? Nessa fase, eu preciso de uma dieta líquida, sem resíduos, porque esse órgão que foi recém-cirurgiado, ele está num processo muito importante de cicatrização, tá bom? A literatura, ela vai trazer aí duas formas de lidar com esse processo. A decisão é tomada pelo cirurgião, né, e equipe médica, que o protocolo pode ser seguido de duas maneiras. Ou dieta líquida de 15 dias, ou a dieta líquida de 30 dias. Isso fica a critério da equipe médica e ambas estão super corretas, tá bom, gente? Ô Lucas, eu me lembro que na minha época, para não ficar enjoado com a dieta líquida, eu ficava mudando bastante. Por exemplo, água de coco, Gatorade, caldinho de um tipo, caldinho de outro. Então, assim, eu mudava bastante por conta do enjoo, né? Porque você fica enjoado, sempre tomando aquele mesmo... Se você ficar passando o dia todo tomando água de coco, você vai ficar enjoado, né? Então, eu ficava sempre mudando em relação a isso, entendeu? E a vontade de mastigar, Flávio, você tinha? Eu tinha muita vontade. Tinha. É terrível, mas é por um bem maior, não é? Que é a nossa saúde. Mas é verdade, tem que ficar modificando, porque o nosso paladar, ele acaba se acostumando com aquele sabor e enjoa. Então, na fase pastosa, também conhecida como fase branda por algumas equipes, você vai fazer a introdução justamente de alimentos pastosos, tá bom? É importante salientar que aí vão ter alguns alimentos que eles vão ficar restritos nessa fase, tanto na líquida quanto na pastosa.
eles ficam restritos, ou seja, a lactose, o açúcar de adição, tá bom? Primeiro, porque podem causar outros sintomas, e a lactose, o paciente pode desenvolver uma leve intolerância à lactose. Então, é muito importante que ele faça essa restrição, tá bom? E aí, sempre nessa mesma pegada de estar mudando essa alimentação, sempre para que não torne-se enjoativa, tá? Um outro detalhe importante são as questões dos alimentos irritantes gástricos. Então, nós temos a canela, o chá preto, o chocolate, nem pensar, pelo amor de Deus, pimenta, enfim, temperos artificiais, industrializados, nem pensar, gente. Tá certo? Viu, Lucas? Já tem gente me perguntando, gente que acabou de fazer cirurgia lá no grupo, perguntando quando é que ela vai comer chocolate, que ela vai começar a comer chocolate. Ai, meu Deus. Gente, rebobina essa fita, porque alguma coisa está errada no teu processo, tá? Volta, porque desse processo inteiro de compreensão depende o sucesso e permanência desse sucesso, né? Então não adianta você passar por tudo isso e, como eu passei, ter um reganho total de peso. Não é isso que desejamos, viu? E me perdi onde parei, Flávio. Você falou sobre a dieta branda, pastosa, branda. Isso. Pronto. E aí, branda pastosa, a gente vai entrar em alguns casos, como já citei, depois de 30 dias, e outros casos depois de 45, porque o paciente sai de 30 da líquida, pega mais 15 de branda e pastosa e evolui para sólida. E aí, na sólida, aqueles alimentos que estavam restritos, nós vamos ali agregando lentamente e para ver como é que o paciente vai reagir, ou seja, segundo a aceitabilidade do paciente, tá, Flávio? Então, isso aí não muda, pelo menos a última atualização disso foi segundo Cupari 2019, até então essa questão não mudou, tá? Depende muito da equipe, do diagnóstico que o médico deu para aquela paciente, o tipo de técnica utilizada, tudo isso influencia bastante, Flávio, não tem para onde correr. Lucas, antes de entrar para a próxima pergunta, gente, por favor, encaminhe, né? Vocês mandam o aviãozinho que está aqui embaixo para as pessoas que precisam participar dessa live, pessoas que têm dúvidas sobre a questão da parte da alimentação, para que o Dr. Lucas possa responder. Então, compartilhem essa live com as pessoas que vocês acham que precisariam estar aqui nessa nossa live. Tá bom? Dr. Lucas, fica à vontade, pode continuar. A noite é sua. Vai ser um congresso, né? Pelo amor de Deus, vamos lá. Como evitar... Nossa, já mudou agora o assunto. Quais alimentos podem causar o tão famoso dumping? Olha aí, bendito. Bom, gente, em tese, os mais conhecidos são os açúcares de adição. E aí como compreender isso, Lucas? São as bebidas adoçadas com adição de açúcar, os chocolates, os doces cremosos, né? E também as gorduras, tá bom? E aí, esses alimentos podem causar o dumping não só pela sua constituição, mas também pela forma com que eles são ingeridos. E aí, nesse aspecto, nós precisamos um pouquinho falar sobre a textura, tá bom? Então, por exemplo, se eu faço o uso de um alimento mais pastoso e adocicado, esse alimento tem uma facilidade maior de se transferir do estômago para o intestino. Há um esvaziamento gástrico acelerado. E esse esvaziamento gástrico vai causar aí toda a sintomatologia da síndrome de dumping, tá? Na síndrome imediata. E na síndrome tardia pode causar uma resposta inadequada da insulina. Então, são esses alimentos basicamente, mas quem já tem muitos anos de operado sabe que outros pacientes relatam dumping com vários tipos de alimentos. E aí é que eu trouxe essa chavinha aí da questão de como esse alimento foi ingerido. Então, dê sempre preferência por alimentos sólidos, evite os pastosos, sabe? Flávio, eu recebo às vezes pacientes que quando eu faço um recordatório alimentar, 80% da dieta do paciente continua sendo pastosa. Isso não pode acontecer. Não deve acontecer. É uma evolução. Então, ele não pode regredir. Aí, o que ocorre? O paciente esvazia mais facilmente esse estômago, ele pode ter o dumping, e como também esvazia mais lentamente, esse paciente também pode sentir uma baixa sensação de saciedade.
Então ele tem mais fome, ele consegue ingerir mais alimento e assim extrapola o valor energético calórico que foi definido para ele. Então, cuidado. Por exemplo, Lucas, eu tenho dumping, por exemplo, se eu comer feijoada, é uma comida que eu sempre Não, tenho dumping. Eu já tentei várias vezes e realmente feijoada, eu acho que por conta da gordura da feijoada, né? sim, Então, eu sempre tenho dumping. Então, é uma comida que eu evitei comer, tá? E se eu comer muito doce, por exemplo, eu for sair com meu filho para uma sorveteria, tomar 2 bolas de sorvete, isso aí eu não tenho problema. Mas se eu passar a extrapolar e tomar 3 bolas de sorvete ou 4, eu geralmente tenho dumping. Então, são essas coisas e que você vai... o teu geralmente é o tardio ou imediato? O meu imediato. Tô O meu ligado. Esse é imediato. um dos Na hora mais eu cruéis. comi, eu como e na mesma hora eu já fico enjoado e fico passando mal, entendeu? É Realmente é bem imediato mesmo. complicado. Tem alguns casos, ele pode variar, né? Pode ser realmente imediato, que já chamamos assim, ou ele pode ser ali em torno de meia hora também. Já o tardio, ele pode variar de 1 a 3 horas depois da refeição. É bem interessante. Aí, Entendi. posso ir? Pode, Claro, claro, fica à vou. vontade, a noite é sua. Obrigado. Olha, é uma pergunta correlacionada. Como evitar o dumping no pós-bariátrica? Olha, gente, é educação alimentar. Não tem para onde correr. Você precisa aprender a consumir esses tipos de alimento. E até fiz uma anotação aqui, Flávio, sobre conceitos básicos da alimentação que vão te ajudar na hora de decidir a sua alimentação. Então, vamos lá. Nós temos o conceito de evitar o alimento. Eu evito. Não é que eu não possa comê-lo, mas eu evito. O conceito de moderar esse alimento, ou seja, eu vou comer de vez em quando, mas eu sei que não é um alimento que eu posso fazer uso constante. O preferir, que é aquilo que você deve de fato comer, deve ser a sua rotina, né? Não há exceção à regra. E também o restringir, que a gente já comentou lá, né? Da lactose, do Uhum. açúcar. Então, esses conceitos, eles têm que ficar ali, ó, cravados na cabeça do paciente que quer fazer a cirurgia bariátrica, que vai se submeter ou que já se submeteu. Tá certo? Eu Então, falo não tem muito, viu, jeito, Lucas? gente. Desculpa te Desculpa. interromper. Eu falo muito que quando a gente faz cirurgia bariátrica, a gente faz a cirurgia no estômago, mas a cabeça é importantíssimo, né? Você tá, se preocupar com a sua cabeça, né? Então é por isso que é interessante também Sim. ter o acompanhamento psicológico, por conta disso, né? Sim, é muito importante. E não podemos abrir mão disso, que isso fique bem claro nessa live e fique bem evidente. Isso a gente discute muito no curso que eu ministro. Vamos adiante. Vamos lá. Quanto tempo geralmente dura um dumping? Bom, isso varia de pessoa para pessoa. Pode ser um período entre 15 minutos e meia hora, outros um pouco mais, tá? Mas isso varia bastante, tá? Mas fica tranquilo. Eu sei que a gente pensa que Passa, quase vai morrer, mas não mas morre não não. vai. Não morre não, Vai passa. ficar Uma hora aí, passa. passa, tá? Aí tem uma outra questão nessa pergunta aqui que eu consegui identificar. Tá bom, o dumping vai passar. Aí o paciente, ele insiste no erro. O dumping retorna. Então, isso não pode estar acontecendo. E também tem pacientes que muitas das vezes ele não fez uma alimentação rica naqueles alimentos que eu trouxe aqui agora há pouco, mas ele está tendo essa sintomatologia. Aí ele pensa, ah, meu Deus, é dumping, é dumping, é dumping, é dumping, e fica por isso mesmo. Isso é errado, tá? Porque o fato de você ter feito a cirurgia não te livra de outras patologias. Então, você pode estar tendo uma doença que tem uma sintomatologia parecida com a tua doença, com a síndrome de dumping, e você não está indo aí em busca do teu médico, tua equipe multidisciplinar. Então, fica ligado, gente. Presta atenção, hein? Fica à vontade aí. Vou Pode, lá. pode seguir, vamos lá. Posso? Estou aqui lendo no notebook. Já fiz essa. Lá vem. Verdades ou mitos? É verdade ou mito que as fibras podem contribuir no tratamento da síndrome de Dumping? É verdade. É verdade porque uma vez que eu associo esse alimento, que pode ser um causador do dumping, a fibras insolúveis, essa fibra ela é formadora de gel no nosso estômago.
Então, quais são os benefícios de uma fibra que forma gel no nosso estômago? Ela vai dar maior sensação de saciedade, vai impedir que a glicose presente nesse alimento seja transportada de maneira rápida para a sua corrente sanguínea, né? Então, dentre outros benefícios, é importantíssimo. Aí fica a questão, Lucas, mas eu não sei fazer, eu gosto de brigadeiro, eu gosto de sorvete, eu gosto de refrigerante. Ok, mas existe uma série de receitas e alternativas hoje que você pode encontrar de maneira muito fácil na internet para estar substituindo esses preparos alimentícios. Então, não me vem com desculpinha pro Nutri, não, viu? Aqui a gente pega no pé mesmo. Vamos lá. Deixe-me ver. Próxima. Quais os alimentos que contêm proteínas e fibras importantes no pós-bariátrico? Gente, olha, eu vou tentar responder de uma forma bem prática, tá bom? De maneira geral, todos os alimentos que são de fato comida. E o Nutri ficou doido. Não, gente, presta atenção. Os conceitos são diferentes, né? Eu posso, por exemplo, comer um pacote de biscoito recheado. É comida, é alimento. Nutri? Não, não nutre. Ele vai te deixar saciado e alimentado. Nutrido? Jamais. Jamais. Lucas, o que eu vou comer então, gente? Comida de verdade, gente. Arroz, feijão, carne, salada, legumes, hortaliças. Enfim, isso é comida de verdade. Eu me lembro que na época eu ainda nem era nutricionista e eu já estava tendo esse reganho. A gente percebe pouco, mas percebe. E aí eu levei um outro amigo meu, a um cirurgião, que ele estava começando todo o processo. E aí eu aproveitei que eu já estava ali diante, né? Já fiz a minha pergunta e disse para ele que eu estava com muito medo, estava reganhando peso, e agora o que eu faço? Ele virou para mim e falou assim, de maneira simplória. Ele falou assim, coma comida de verdade. Sentiu fome? Arroz, feijão, carne, salada, legumes. Sentiu fome de novo? Não fica sem comer. Arroz, feijão, carne, salada, legumes. Eu achei aquilo totalmente absurdo, eu não compreendi. Anos depois, com a luz da nutrição, foi que eu de fato entendi que era isso que eu precisava fazer para recuperar a minha cirurgia e o meu bem-estar, a minha saúde, né? Mas é bem por aí, viu? É uma mudança de hábito, né? Não é, Lucas? Com certeza, total. Com certeza. Vamos lá, que ainda tem mais. Quem faz bariátrica tem que tomar vitaminas para sempre. Para sempre. E outra coisa, vamos parar com essa história de trocar de vitamina, a não ser que tenha sido uma orientação do seu médico. Porque a minha vizinha toma tal, eu tomo outra. Gente, ele prescreveu a vitamina necessária para o seu quadro clínico. É a mesma coisa que você quiser agora que, se eu for fazer um plano alimentar para o Flávio, eu também entregue o mesmo plano para você. Não dá. Então, fica de olho, porque isso é muito importante. Não troquem e é para sempre. Já reserva teu horário no teu dia, toma o seu comprimidinho. Eu tomo logo de manhã, que é para não esquecer. Já tomo, acordei, compromisso feito. Pois é, eu até comentei ontem na live com o Dr. Joaquim, né, que há 10 anos que eu tomo centro, né? Então, assim, é uma coisa já normal na minha rotina. Acordei de manhã, eu já tomo meu centro, vitamina C, é normal. Isso aí já está na minha rotina há 10 anos. Então, eu e só acaba mudo se acostumando. Se acostuma, é normal, é tranquilo. É super simples esse sentido. Próxima pergunta. É verdade ou mito? Outra, adoro verdade ou mito. É verdade ou mito que não pode beber álcool após a cirurgia bariátrica? Suspense. Olha, gente, eu vou considerar como um mito, tá? Porque a pergunta ela foi categórica aqui numa questão, então eu vou falsear no seguinte sentido. Obviamente que no pós-cirúrgico imediato, nem pensar. Né? Espera o seu nutricionista liberar, para que você possa fazer o consumo recreativo, nada de abuso. A Organização Mundial de Saúde preconiza que uma dose segura de álcool para homens é até de 2 doses, para mulheres de até 1 dose. Cada dose pode ser representada aqui por uma maior compreensão, em torno de 350 ml de uma lata de cerveja, tá? E se você ultrapassa essa dose, você corre um risco de intoxicação pelo álcool.
né? Então, esse ponto é muito importante, ou seja, percebeu que está dando uma abusada, pé no freio, porque você tem um corpo lindo, maravilhoso, para cuidar. Então, presta atenção nessa questão. Olha, a questão 10 já é outro gancho, olha. Quem faz bariátrica fica alcoólatra? Olha, gente, não é uma via de regra. Existem casos que isso pode ocorrer, tá bom? Mas são vários fatores que estão ali associados, desde fatores genéticos, ambientais e até mesmo a própria cirurgia, entre aspas, porque a cirurgia não causa isso. O que ocorre é que eu tenho um paciente que se submeteu a esse processo cirúrgico devido a esse vício alimentar, que muitas vezes ele não consegue controlar. Então, ali a cirurgia cria um mecanismo que vai quebrar esse outro mecanismo psíquico, psicológico, e aí o paciente, às vezes, acaba se deixando levar por outros vícios. Não só o do álcool, tá, gente? Tem pacientes que podem se viciar em compras, né? Em esporte, em excesso. Tem pacientes que ficam muito aficionados com a questão de pesar o alimento, de alimento ser orgânico, porque não pode escorregar. Então, são uma série de outras questões psicológicas, olha aqui. Vamos ter também aqui uma psicóloga para dar esse suporte. Então, são várias questões envolvidas. E a resposta, quem faz bariátrica fica alcoólatra, eu vou falsear também. Eu vou colocar que não, porque eu acabei de explicar a questão dos outros fatores. Lucas, eu queria contar um pouquinho sobre mim, né? A questão do álcool, né? Quando eu fiz minha cirurgia bariátrica, eu tive alguns problemas por conta de álcool. Então, eu tinha uma indústria na época em Caruaru com meu irmão. Meu irmão era meu sócio. E ele chegou pro meu pai dizendo que eu estava bebendo muito. E realmente eu estava bebendo. Quarta, quinta, sexta, sábado, quer dizer, quase todo dia eu estava bebendo. E aí eu tive que levar uma chamada, né, do meu pai na época, para eu poder ter a consciência que eu realmente estava bebendo muito e que poderia se tornar um alcoólatra, porque realmente se a pessoa tem predisposição para o alcoolismo, né, a pessoa faz cirurgia bariátrica, a comida não entra bem, mas o líquido ele entra melhor, né? Então, à noite, por exemplo, eu saía à noite no barzinho, eu não comia, mas eu tomava meu uísque, né? Então, é isso que eu queria avisar, né, para o pessoal, para ter cuidado em relação à parte de álcool, né? Para quem fez cirurgia bariátrica, para quem tem predisposição para isso, ter cuidado. É isso que eu queria passar para essas pessoas que estão nos assistindo, né? Muito interessante esse ponto que você colocou, Flávio, porque é uma pergunta recorrente para mim. Poxa, como é que não entra grandes quantidades de alimento, mas entra de bebida? Então, é fácil de compreender. Vocês imaginam que o nosso estômago ele é um funil, né? Estou explicando de maneira mais fácil, tá? Ele é um funil. Então, um funil, se você joga água, obviamente a água vai passar com facilidade. Se você joga uma xícara de feijão, você vai ter que começar a chacoalhar o funil, então a dificuldade é maior, tá bom? Então, isso aí dá para entender melhor, mas isso ocorre muito, muito mesmo. Ô, Lucas, tem uma pessoa aqui, Ingrid, ela participa, inclusive, do grupo da gente, ela fez uma pergunta aqui, ela quer saber se é possível que aconteça o efeito platô nos primeiros meses de bariátrica. Sim, é possível sim, tá? O doutor já explicou no primeiro dia a questão dos 60%, que a pessoa vai perder ali, né, em torno de 10% do peso que ela tem, né? Então, assim, o efeito platô ele pode ocorrer, porque, como a gente acabou de descrever, é um processo, né? Então, assim, no primeiro mês, costuma ser um mês bastante significativo, o paciente tem uma perda maior, e depois isso vai se ralentando. Alguns meses, o corpo ele dá uma estagnada, mas isso nada mais é do que a mudança de, como é que se diz? De estímulo, né? Então, estímulos diferentes, o corpo ele se acostuma, aí o paciente fala assim, nossa, eu estou no início, não estou perdendo peso, eu vou reduzir a minha alimentação. Nananina, não. Continue no plano alimentar que foi criado para você. Porque esse plano também vai ajudar na perda de peso. Aí o paciente fala assim, mas eu não estou perdendo peso. Eu falei, óbvio, você não está se alimentando, fica difícil. Né? Então, são vários porquês. Tem pessoas que estão lá no grupo, algumas meninas, que perderam a primeiro mês, né, um peso considerável, e no segundo mês perderam bem menos e ficaram meio desmotivados. Disse, gente, isso é normal. É normal. Não achem que vocês não estão perdendo peso.
e nem vão diminuir a alimentação que o nutricionista está passando. Segue a orientação do nutricionista que vai dar certo. Que você vai chegar naquele peso que você está querendo chegar, entendeu? Então assim, gente, só uma informação aí para o pessoal. Gente, a gente tem um grupo, tá, no WhatsApp, chamado Comunidade da Vida Leve. Quem quiser entrar, lá na bio da gente, tem um botãozinho chamado Comunidade Vida Leve, vocês clicam dentro e vocês automaticamente já caem dentro do nosso grupo, tá? Esse grupo, a gente tem toda semana um encontro, semanalmente, dentro do Zoom, a gente manda um link e automaticamente a gente entra ao vivo e lá a gente tira dúvidas, a gente conversa nossas experiências de vida. Então, é bem interessante. Quem tiver interesse de participar desse encontro, é só clicar na nossa bio e clicar na Comunidade Vida Leve, tá bom? Lucas, vamos lá, vamos tocar o barco aí. Vamos lá, mais uma. Quem fez bariátrica pode tomar água com gás? Pode, mas não deve. Tá? Porque esse gás, com uso repetitivo, ele pode estar aí fazendo uma distensão desse órgão, que no caso é o estômago, e pode aumentar a capacidade de ingesta alimentar, consequentemente de calorias, tá? Então, assim, qual é a palavrinha que a gente vai usar para água? Moderar. Certo? Ok. Sigo? Toco aqui. O pessoal fala muito a questão de ansiedade. O que eu passo para eles é o seguinte: a partir do momento que você começa a perder peso, que você começa a ficar mais alegre, mais, né, sua autoestima começa a aumentar, a confiança melhorar. Então, assim, a ansiedade você diminui bastante, né, com essa perca de peso. Então, geralmente, Serginho aí está perguntando sobre a questão da ansiedade. É isso que eu passo para as pessoas, que a partir do momento que você começa a perder peso, essa ansiedade você vai começar a diminuir. Tem gente que para de tomar medicamento, começa a tomar remédio para pressão alta, e para de tomar a partir do momento que começa a perder peso, né? Remédio psiquiátrico, né? Então, é isso que eu falo, gente. A partir do momento que você começa a perder peso, eu mesmo, a minha decisão da cirurgia bariátrica há 10 anos atrás, uma das coisas foi quando eu cheguei no meu cardiologista, que eu fazia todo ano, né, um check-up, e meu cardiologista chegou para mim e disse: ó, Flávio, a partir de hoje, você vai começar a tomar um remédio para pressão alta. Foi quando eu decidi fazer minha cirurgia bariátrica há 10 anos atrás. Mas há 6 meses antes dessa decisão, eu tinha ido para Nova York com a minha esposa e meus sogros na época, e eu passei 2 dias dentro de um flat num apartamento, com os pés para cima, com as pernas inchadas, porque eu não conseguia andar. Então, isso aí já me marcou, e logo depois foi essa questão da pressão alta, foi aí que eu tomei minha decisão de fazer minha cirurgia bariátrica. Posso fazer uma pergunta, Flávio? Claro, fica à vontade. Você se arrepende? De nada. Foi a melhor decisão Nem que eu eu tomei na minha vida. Isso eu falo para todas as meninas que estão lá no grupo com a gente. Eu não me arrependo de nada. Eu acho. E outra coisa, viu, Lucas? Feito eu falei para o doutor Joaquim ontem. Eu começo a pensar, né? Hoje, se eu não tivesse feito minha cirurgia bariátrica há 10 anos atrás, será que eu estaria vivo? Hoje eu começo a pensar nisso. Eu acho que eu não estaria vivo, tá? Estou falando isso porque eu já não estava conseguindo mais andar, sentindo dor nas pernas, sentindo dor na lombar. Então, eu acho que eu não estaria vivo. Pelo peso que eu estava e da maneira que eu estava aumentando de peso ano a ano, né? Então, vocês têm que começar a pensar nisso, gente. Quem não fez ainda, eu digo para vocês, foi a melhor decisão da minha vida, tá? Mas fazer de maneira consciente, né, Flávio? Claro, acompanhamento psicológico, acompanhamento nutricional, procurar um médico, né, que gabaritado para fazer sua cirurgia, né, com alguma indicação, que é a melhor coisa do mundo é você ter um médico indicado por alguém, né, que já fez e teve sucesso na cirurgia. E cuidar da cabeça, né, que é o mais importante, né? Todo esse processo. Muito, muito importante. Ai, vamos lá. Continua. Essa é para fechar com chave de ouro, viu? Certo, vamos lá. O que os nutricionistas dizem sobre o reganho de peso após a cirurgia bariátrica? Rapaz, a gente diz que é possível, viu? Não brinquem, não fiquem aí achando que não, porque eu acreditava piamente que eu jamais iria voltar a ganhar peso. Eu tinha certeza total. E é possível, viu? Tomem cuidado, porque achar que a cirurgia bariátrica é mágica é um leve engano. Aí a pergunta continua, tá, gente? Qual a orientação que você poderia dar em relação a esse assunto para evitar o reganho? Vou pegar outro gancho. Eu volto, gente. Comida de verdade.
Não adianta, fez a cirurgia. Olha, comida de verdade não é bolacha, não é biscoito, não é nada disso. Ah, mas eu estou com pressa, eu não consegui fazer, então eu vou comprar. Se planeje. Você se planeja para comprar seu carro, você não se planeja para cuidar da sua saúde? É isso mesmo? Então, planejamento também faz parte dos 10 passos para uma alimentação saudável, tá, gente? Então, não tem para onde correr. Se eu quero fazer a bariátrica, eu vou ter que reaprender a comer e eu vou ter que viver com isso para o resto da minha vida. Comendo bem, de maneira saudável, casado com a minha equipe multidisciplinar. E aí, gente, é vida que segue, é ser feliz. E acabou. Entenderam? Gente, fantástico aí as informações, a resposta do Dr. Lucas, né? Muita gente aqui, Lucas, mandando mensagem, né? Um abraço de Orobó para vocês. Obrigado, gente, pelo carinho. Tem gente aqui, deixa eu ver aqui, eu vi Serginho, meu excelente nutricionista, Serginho Aguiar, mandou uma mensagem aqui para você, bacana. Sandra Moretlo, né? Orgulho de você, meu amor. Tem muita gente aqui que tá mandando Sandra, mensagem para você. enfermeira, Serginho, um beijo. Gente, vocês vieram mesmo, olha para aí. Grupo Bariátricos com Nutri. Lucas, eles estão perguntando aqui qual foi o teu cirurgião que fez sua cirurgia bariátrica. Josenberg Campos, queridos. O meu maravilhoso na época. Ele era o presidente da Federação Brasileira de Cirurgia Metabólica. Atualmente, se não me engano, ele é o vice. Ótimo. Gente, estamos finalizando aqui nossa live. Eu gostaria de agradecer ao Dr. Lucas Patriota por sua participação e pela resposta que ele nos deu, né, aí na nossa live. Dr. Lucas, antes da gente finalizar, qual a mensagem que você gostaria de deixar para essas pessoas que estão nos assistindo? Uma coisa muito importante, a minha mensagem é a seguinte: não joguem fora a oportunidade que a ciência está dando de uma vida nova. Então, eu sei que a ansiedade existe no momento de pré-cirurgia, mas entenda que o conhecimento vai te levar para o bem-estar pós-cirúrgico. Então, não desperdiça não, tá? E qualquer coisa, estou aqui. Vem com o Nutri, tá certo? Já perguntaram aí sobre o Nutri. Procura aí o Lucas aí para trocar umas ideias. O Instagram dele está lá nos meus stories. E Lucas, gratidão por tudo. A live foi sensacional, tá bom? Eu que agradeço. E vamos marcar outras depois, tá? Vamos! Isso aqui tem que ser, ó, papo para muita coisa. Tem muita coisa para a gente conversar aí, com certeza. Gente, fiquem com Deus. Amanhã tem mais. Amanhã é o terceiro dia, tá? Amanhã a gente vai ter Dr. Rodrigo Quintas falando sobre a questão da cirurgia plástica. Então vai ter muita coisa bacana para vocês participarem aqui com a gente. Amanhã eu estou colocando novamente uma caixinha de perguntas. Se vocês puderem fazer durante o dia, seria interessante para que eu possa fazer ao cirurgião à noite, na nossa live. Tá bom? Gente, um beijo para vocês. Lucas, um abraço aí. Fica com Deus. E tamo junto aí. Tá bom, gente? Beijo para vocês. Um abraço. Tchau, tchau.